Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? O que você pensa sobre prosperidade? Você conecta a sua mente a ter ou não dinheiro, a uma conta bancária? É claro que o dinheiro ajuda, mas ele não é a solução para todos os problemas. Jairo tinha dinheiro, mas ele tinha um problema que a medicina, os remédios, os melhores médicos não podiam trazer solução. Sua filha tinha uma enfermidade que tinha passado do limite da medicina. Por incrível que pareça, você não repara muitas vezes, mas Maria Madalena, ela tinha dinheiro. Sim, porque depois em Lucas capítulo 8, ficamos sabendo que ela é uma das mulheres que abençoa financeiramente Jesus. Mas ela não tinha liberdade, ela tinha uma opressão espiritual, eram 7 demônios que a oprimiam. E assim eu poderia discorrer sobre todas as pessoas. Por exemplo, mais uma, Salomão. Salomão era um homem riquíssimo, no entanto, espiritualmente e emocionalmente, a segunda etapa da vida de Salomão foi terrível. É só você ler o livro de Eclesiastes e você vai ver o quanto este homem estava desiludido, ele estava deprimido. Era isso que estava Salomão. Portanto, chegamos até aqui para dizer que a verdadeira prosperidade é a prosperidade que o Senhor deseja para nós. É a prosperidade no corpo, com saúde física, longevidade. É a prosperidade na alma, com restauração emocional. É a prosperidade na vida espiritual, que é uma vida de intimidade com Ele, de fé, de esperança. É a prosperidade nos relacionamentos. Porque se você for uma pessoa como Nabal, o marido de Abigail, uma pessoa que ninguém conseguia nem falar com ele, de tão irado, isolado que era este homem. Então, vemos que a prosperidade que Deus deseja para nós é muito além do que a nossa mente limitada deseja. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, no versículo 5. E o Senhor, no versículo, vamos falar do versículo 9. O versículo 9, o Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, e os beneficiará. Os benefícios, o favor de Deus, a bênção de Deus, essa é verdadeiramente a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu vou mostrar para vocês uma pessoa que verdadeiramente, aliás, uma dupla, que verdadeiramente conheceu o que é a prosperidade. Ainda no livro nós estamos lendo o livro de Deuteronômio. Agora nós vamos para o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 1, nós temos uma situação. A situação é, o povo está no Egito, oprimido, aquilo que era ruim estava ficando cada dia pior. Porque se já era ruim estar escravo no Egito, o pior foi a sentença de que crianças, meninos, se nascessem, teriam que ser mortos. As parteiras receberam esta ordem. Se vissem que era menino, deveriam matar essa criança. No entanto, 2 parteiras se destacam, Sifrá e Puá. Sifrá e Puá está escrito que elas temeram a Deus. Elas não mataram as crianças. Elas temeram mais a Deus do que a ordem de Faraó. Essas mulheres, Sifrá e Puá, eram ricas? Não. Elas eram parteiras, simples parteiras. Estas mulheres tinham um nome importante no Egito, elas tinham uma posição social, uma posição de honra no Egito? Não. Essas mulheres eram mulheres comuns, passavam despercebidas, ninguém percebia quando elas passavam, ninguém diria, ali vai Sifrá, ali vai Puá. Não, pessoas comuns, invisíveis. No entanto, não invisíveis para Deus. Eram mulheres prósperas, eram mulheres fortes, fortes emocionalmente, fortes espiritualmente, porque você precisa ser muito forte para desafiar uma ordem de Faraó. Essas mulheres receberam de Deus prosperidade. E eu vou mostrar para você em Êxodo capítulo 1, aonde que elas receberam prosperidade da parte de Deus.
Está escrito no versículo 19 de Êxodo capítulo 1. As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Aqui tem duas bênçãos para as parteiras. Primeira bênção, Deus foi bom para as parteiras. Segunda bênção, o Senhor lhes constituiu família. Isso significa, o que é ser bom? Deus abençoou. Deus abençoou em tudo aquelas mulheres. Deus deu prosperidade àquelas mulheres. Olha, eu abençoo tudo que vocês fazem, eu abençoo o trabalho de vocês, eu abençoo a casa, constituiu família, sua família não vai ser destruída. Eu abençoo toda a sua casa, porque essa é a verdadeira prosperidade, ter a bênção de Deus. Muitas vezes eu já ensinei aqui que a palavra bênção em hebraico, ela vem a raiz vem da palavra se ajoelhar, que tem a gente tem a ideia de um camelo se ajoelhando, porque o camelo, para ele ser colocado mercadorias nele, ele precisa se ajoelhar por causa da altura do camelo. Então, essa palavra bênção em hebraico é a ideia de você se abaixar para Deus colocar sobre você um carregamento de bênçãos. Que lindo, não é? Não é uma bênção. Os benefícios de Deus que você acabou de ler comigo em Deuteronômio é o favor de Deus, são as bênçãos de Deus. É o que tem de mais precioso. Eu sou do tempo em que a gente pedia a bênção para o pai, a bênção para a mãe. Eu não conseguia sair de casa sem pedir a bênção do pai nem a bênção da mãe. Era algo extremamente valioso para mim. Eu me sentia como que se eu estivesse saindo sem roupa, se eu não pedisse a bênção do meu pai, a bênção da minha mãe. Agora imagina a bênção de Deus. Você sair de casa todos os dias, você precisa sair com prosperidade. Então o que você deve desejar para o teu ano novo? Ou para este ano que acaba? A prosperidade de Deus. Não só você ter alívio financeiro, socorro financeiro, mas você ter alívio, socorro e bênção em todas as áreas da sua vida. Próspero é aquele que ama a Deus acima de tudo, porque o Senhor nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Davi, ele era próspero enquanto era pastor, ele foi próspero, lógico, enquanto estava no palácio, mas ele foi próspero também no deserto, porque a verdadeira prosperidade como eu venho falando desde o início, é a bênção do Senhor, é você ter sossego, é você não ter falta. Alguns confundem prosperidade com excesso. Quero ter excesso de tudo, quero ter muito dinheiro, quero ter muitos bens. Mas nem sempre. O que o Senhor fala é que você precisa ter um excesso de benefícios, de graça e favor de Deus. Aliás, é o que está escrito na palavra a respeito de Jesus, que ele cresceu em graça, em estatura e em sabedoria. Isso é prosperidade. Ele cresceu fisicamente, todos o viram crescer emocionalmente e espiritualmente, ele era Deus. Mas ele nos ensinou o caminho, crescer, amadurecer e se conectar ao Deus que é a bênção. Não simplesmente em busca da bênção. Primeiro você busca Deus e a bênção é uma consequência desse relacionamento de intimidade. Mas nós temos um inimigo que veio fazer o contrário. Ele veio para matar, para roubar e para destruir, para te deixar sem essa prosperidade. Ele quer você como o que Jesus contou sobre aquele homem, aquele judeu que foi ferido e que tudo que ele tinha foi roubado. Mas chegou o bom samaritano, parábola do bom samaritano, e não só o carregou, o tratou as suas feridas, o abençoou com aquilo que ele precisava naquela hora e para depois, olha, eu vou deixar aqui suficiente por 2 dias para ele. Então isso foi muita bênção de Deus, foi o socorro, foi o alívio, foi a restauração, foi a cura e foi a provisão.
Isso é a prosperidade. Você pode pedir isso agora para Deus. Senhor, me ensina a te colocar como prioridade todos os dias na minha vida, porque eu desejo realmente a verdadeira prosperidade. A prosperidade no corpo, na alma e no espírito. Porque sem o Senhor, sem a sua presença, eu sou pobre e necessitado. Porque eu preciso ser rico em Deus. E se eu for rico em Deus, eu tenho tudo. Você pode ver que pessoas que eram ricas em Deus, mas para as pessoas elas não tinham nada, mas eram ricas em Deus. Elas sobressaíram. Assim como uma mulher anônima em Juízes capítulo 9. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha solução nas mãos dela, porque ela tinha o favor de Deus. Ela salvou toda uma cidade com a sabedoria que Deus deu a ela. E ela passou a ser grandemente admirada, e eu tenho certeza que ela foi recompensada. Então, que você possa colocar hoje e fazer um voto a Deus. Senhor, eu quero, neste ano que termina, no ano que começa, eu quero colocar, como eu nunca coloquei, o Senhor como prioridade na minha vida, porque eu quero viver benefícios, suas bênçãos e seu favor, em nome de Jesus. Coloque aqui o seu pedido, aonde você foi roubado. Porque eu disse, nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. Aonde você foi roubado? Escreva aqui, porque Deus vai te abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que nos faz prosperar. Eu quero profetizar, declarar a tua bênção e a tua prosperidade sobre cada pessoa. Aquelas que foram roubadas pelo diabo, que elas sejam agora restituídas. Haja prosperidade no corpo, na alma, no espírito, nos relacionamentos, nas famílias, favor e benefícios seus. É o que eu declaro sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero te convidar a deixar teu like e compartilhar com muitos, principalmente nos seus grupos de WhatsApp.